Lorena, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui, por disponibilizar o seu tempo para participar aqui com a gente. Eu queria que você começasse explicando um pouquinho aqui da sua história, né, do seu passado, porque quem está assistindo ainda não sabe quem você é, de onde você veio, quais são as suas origens, e me diz aí quais eram ou quais são as suas preocupações financeiras antes de me conhecer, né? O que passava na sua cabeça em termos de finanças antes da gente começar a nossa consultoria? Oi, Yuri, tudo bem com você? Muito obrigada, viu, por me convidar. Eu estou muito feliz de estar aqui podendo dividir um pouquinho da minha história. E eu falo que toda história aqui é dividida para ajudar outras pessoas, principalmente em relação ao futuro. E quando se trata de finanças, eu acho isso, se eu tivesse aprendido antes o que eu sei hoje, ou se eu tivesse te conhecido antes, acho que muita coisa teria, no meu desenvolvimento, teria sido melhor. Mas vamos lá, né? Como você falou, na verdade, eu sempre gosto de falar um pouco isso. Nós, vindo do Brasil, eu sou mineira, né? Sou de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Meus pais moram numa cidade do interior, a 2 horas de BH, que chama Bom Despacho, que é a cidade dos pais dos meus pais, do meu pai. E o que acontece? E como boa parte de uma família classe média ali baixa, né? Família de gente lutadora, como meus pais sempre gostam de dizer. Trabalha-se muito, mas vive sempre endividado, aquele esquema de roda gigante. Você, para ter as coisas, você trabalha muito, mas você nunca tem condições de comprar à vista, o que faz você dividir. Às vezes você precisa de empréstimo para pagar aquilo de fora. Aí, na hora que você vê, você vive em bola de neve. Então, a nossa vida sempre foi em torno disso, tudo muito apertado. Trabalha-se muito, mas para ter as coisas sempre foi muito difícil. Então, eu cresci com isso, e eu também tenho uma questão pessoal minha, que já é a minha questão da falta de organização financeira, que eu fui descobrir que, além do que já é normal, meio que para todo mundo, eu tenho uma disfunção, né, eu tenho um transtorno neurológico, né, que é o TDAH, e eu fui descobrir que muita coisa da minha vida ele interferiu por causa do funcionamento do meu cérebro. E hoje isso também implica, né, na construção disso tudo. Então, a gente é um fruto do nosso meio, aí você vai descobrindo coisas que te atrapalham, então você precisa de mais direcionamento. Então, o que acontece? Eu, antes, na minha vida, eu fui fotógrafa, né? Eu sou fotógrafa há mais de 13 anos, mas eu vivi disso como autônoma em Minas Gerais, né, por mais de 10 anos, e eu sempre tive dificuldade, por exemplo, separar pessoa jurídica, pessoa física. O meu dinheiro era aquele, né, que é o dinheiro para tudo. Eu não fazia. Meu gerenciamento realmente financeiro sempre foi péssimo, péssimo. Eu não conseguia mensurar exatamente quanto eu ganhava. Então, assim, e várias outras coisas. Então, às vezes eu podia ter tido um ganho muito melhor, eu ter usado meu dinheiro profissionalmente muito melhor, mas infelizmente não consegui. Então, assim, mas aí, a partir do momento, antes de eu me mudar para a Irlanda, né, que hoje eu vivo atualmente, vou fazer 3 anos, quando eu já estava próximo de fazer essa mudança na minha vida, eu conheci algumas pessoas que trabalham com educação financeira, como a Natália Arcuri. Eu gosto muito de citar ela, porque ela é uma das pioneiras, né, que graças a ela eu falo que hoje tem você e várias outras pessoas que estão tentando ajudar, né, as pessoas com a educação financeira de modo geral, tanto na parte de organização, quanto na parte de investimentos, quebrar alguns mitos, né, Yuri, relacionado a essa questão de educação financeira. Porque pobre não investe, né? A gente tem uma mente muito preconceituosa, porque a gente não tem conhecimento. Então, assim era com a minha família, assim eu cresci muito tempo. Aí, quando eu conheci, na época, a Natália, eu assisti alguns vídeos dela, então eu já fui mudando a minha concepção relacionada a algumas coisas. Para quando eu fosse fazer a minha mudança de vida, tipo, a minha mudança de país e tudo mais, eu falei que eu queria fazer tudo diferente. E nesse eu passei mais de um ano aqui, aí depois eu fui receber a indicação de um amigo que te indicou, e daí para frente é só história, né? Então, vou só introduzir um pouquinho aí até onde eu te conheci, pra gente falar mais. Pronto, perfeito. Aí eu queria, na verdade, puxar até um pouquinho antes da gente se conhecer. Eu queria entender, de fato, como que era a questão financeira que você tinha, as suas principais dificuldades, os seus principais desafios com dinheiro antes da gente começar a consultoria, o que mais te preocupava ou te gerava insegurança, e se tinha alguma coisa específica na sua vida que te fazia perder o sono, ou talvez uma dívida que você não conseguia pagar, que te deixava agoniada, ou talvez alguma situação que você queria poder melhorar, fazer as coisas e você ficava pensando toda noite antes de dormir e não conseguia porque não tinha dinheiro, Nossa, sempre era essa barreira. Compartilha aqui um pouco com a gente. então, isso aí é fato, né? Tipo assim, eu ia falar uma palavra aqui, desculpa, eu nem sei se pode, mas assim, é muito complicado. Eu, durante o decorrer da minha vida, era isso, era vendendo almoço para comprar janta. Então, eu tinha sempre tive muita dificuldade no sentido de o que era guardar dinheiro.
pensar no dinheiro a longo prazo. Como que faria isso? Parecia que sempre o dinheiro era conta, o salário era conta. Se você queria comprar uma roupa, era sempre assim, parcelado. Se você queria sair com os amigos, então eu sempre vivi nessa coisa desse limite, nunca tinha dinheiro sobrando, e eu nunca conseguia enxergar, tipo, como é que eu ia fazer isso acontecer? Como é que eu ia fazer esse dinheiro sobrar? Na minha cabeça, era sempre muito difícil fazer as contas fecharem, sabe, Yuri? Então, durante o meu período no Brasil, conforme eu fui crescendo, eu também fui entendendo que, além da questão da organização financeira, a gente precisava mudar coisas, né, em nós, igual no meu caso, em mim, para que saísse daquele estigma. Quando eu vim para a Irlanda, né, eu fiz uma coisa que geralmente tem muitas pessoas que não fazem, mas eu precisava fazer isso. Se eu quisesse mudar, eu não tinha condições de me mudar. Meus pais não tinham dinheiro para me manter, para me dar, para eu me mudar. Então, o que eu fiz? Eu fiz um empréstimo, porque na minha cabeça eu botei assim, ó, se fosse para trabalhar muito em algum lugar, que fosse um lugar onde eu teria um retorno financeiro melhor, para eu conseguir pagar essa dívida. Então, eu fiz esse empréstimo, né, no Brasil, na época, né, inclusive, eu sempre gosto de salientar aqui que o meu cunhado foi usado na época porque ele é funcionário público, então ele fez esse empréstimo no nome dele para mim, o que me deu uma responsabilidade muito maior, porque honrar para mim essa dívida era algo assim, não importa o que acontecesse, eu tinha que conseguir pagar. E não, né, então, assim, meu objetivo principal era, eu tinha que morar aqui, pagar o meu aluguel, pagar o meu empréstimo, e as outras coisas eu ia adaptando. Então, assim, nesse primeiro ano, inclusive, antes de te conhecer, isso foi um motivo muito grande do meu objetivo principal. Era, eu tinha que pagar isso e tentar pagar isso o mais rápido possível. Então, assim, sempre era assim. E isso, essa coisa de sempre estava preocupada com as contas no próximo mês. O meu sonho da vida, Yuri, era para um dia que fosse chegar e falar assim, gente, será que eu vou conseguir um dia viver tranquilamente sem pensar que eu tenho conta para pagar? Ou tipo assim, que eu tenho as contas e o dinheiro vai dar certinho, eu ainda vou poder fazer isso, fazer aquilo. Isso não fazia parte. Essa coisa de estar sempre na tensão por causa de dinheiro, isso faz parte da minha família. E eu luto ainda com eles, não, para a gente sair disso. Toda vez que você vai perguntar sobre dinheiro, ou vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não posso, estou apertado. E eu falava assim, gente, eu quero tirar isso da minha vida. Eu falava assim, eu precisava mudar essa concepção. Então, assim, essa questão minha com o empréstimo, essa questão de honrar, né, por final de contas, não importa o que acontecesse, honrar a palavra, ainda mais quando alguém envolve, né, o seu nome, era para mim o principal. Foi quando eu te conhecendo, né, e a gente começou a conversar, e eu te expus, inclusive, o que era a minha realidade, e eu falo que desde então eu nunca tinha, na minha cabeça é uma coisa muito engraçada, eu falo que eu fico brincando, quando eu vou contar de você para outras pessoas, eu falo que é um caso de amor e ódio, eu gosto muito de você, mas às vezes você me faz ter raiva, mas eu falo que é uma raiva boa, porque na verdade você é aquele cara que me ajuda a pensar no que geralmente eu não pensaria. Hoje eu paro para analisar como o meu dinheiro funciona e como eu consigo colocar ele em ordem, graças à forma que você me estrutura isso, porque eu realmente não tenho, eu não dou conta de fazer isso sozinho, acho que as pessoas elas têm que admitir quando não é da alçada delas, quando não é algo que é fácil para elas. E hoje, para mim, ter alguém que me ajuda nisso é para eu ter um futuro realmente melhor. Às vezes a gente precisa de alguém para direcionar a gente, mostrar os caminhos, né? Então é Entendi. isso, basicamente. Bastante problema que a gente passou, né? A sua história realmente ela é muito condizente com o que a gente tem aqui no Brasil. A maioria das pessoas, independentemente do salário que ganham, eu conheço, tenho cliente médico também que ganha 40, 50 mil por mês que passa os mesmos problemas, porque nunca é uma questão do quanto que você ganha ou quanto que você gasta. Eu vejo muita gente Mas na a forma internet que falando. Eu vejo muita gente na internet falando, quando eu ganhar 1 milhão, eu me organizo financeiramente. E não é assim, na verdade, começa com pouco. Se você não souber administrar o pouco, você nunca vai saber administrar o muito. E eu vejo do outro lado muita gente do meio financeiro que já fala o contrário, né? Porque na função tem dois lados. Tem o lado que você ganha e o lado que você gasta. Aí a galera, normalmente, quem não entende de finanças, acha que é só o quanto que você ganha, que ganhar mais vai resolver todos os seus problemas. E quem é de finanças sempre fala, pareça pobre, como se para você poder ter uma condição de vida boa, você precisasse viver como um mendigo, parecer pobre. não tomar nada, não sair, não fazer nada. E não é isso, na verdade, como eu sempre digo, né, a gente sempre bate nisso, é tudo um equilíbrio. Eu sempre trago até nos meus vídeos aqui no YouTube, dizendo que se você conseguir manter 80% dos seus gastos hoje e 20% para investimento, você consegue ter uma vida tranquila, porque 80% dá para você se manter bem, dá para você viajar, dá para fazer suas coisas, você estabelecer suas preferências.
e 20% fica reservado para você investir para o seu futuro, né? Para você ter uma condição de vida mínima. E aí parece que eu estou sempre lutando contra todo mundo, né? Porque tem um lado a galera achando que não, só depois que ganhar dinheiro, e a galera que acha que você tem que parecer pobre. Aí eu bato em todo Isso, mundo o e apanho negócio de geral. é assim, porque você, na verdade, você convencer as pessoas ou fazer pessoas que a gente já tem uma cabeça muito pré-moldada, seja para um lado ou seja para o outro. Você falou uma coisa muito interessante agora, sobre essa questão que, se você não souber, eu já escutei isso, inclusive, de outras pessoas falando, se você não sabe administrar um pouco, você também não sabe administrar muito. É que nem você vê pessoas ricas, vamos chamar de ricas, assim, pessoas que têm salários realmente acima da média, e mesmo assim têm vidas apertadas, endividadas. Então você vê que não é só você ganhar pouco, é realmente a forma com que você lida com o dinheiro. Né? Então, às vezes, para mim é muito complicado eu ter que ouvir você falar assim, para mim, não você, no caso, quando a gente está organizando, fala assim, não, Lorena, eu tenho que entender que esse dinheiro é para isso, esse é para aquilo, que se eu gastar aquilo que não é determinado, quem vai sair penalizada vai ser eu. E, claro, a gente vai determinar nossas metas, nossos objetivos. E, claro, que depois, quando você alcança esse equilíbrio, eu acho que fica tudo mais fácil. Mas, antes de alcançar esse equilíbrio, que é o que eu estou procurando na minha vida ainda, eu tenho ainda metas para cumprir. Então, eu sei que eu ainda vou colher frutos de uma história que eu ainda estou conquistando, né, que eu estou galgando. Mas é muito interessante isso, porque eu tive que quebrar muitas barreiras pessoais internas sobre essa questão de dinheiro, de achar que a gente ou precisa parecer pobre. Eu conheci pessoas riquíssimas que andavam literalmente igual mendigo na rua, pessoas muito simples. Eu falo, gente, de que serve você ter muito dinheiro se você não pode vestir uma roupa legal? Não é ostentar a marca, o que as pessoas confundem é isso, ostentação com você viver com dignidade, você poder comer uma boa comida, você vestir bem. Quando a gente fala em bem, é tudo dentro da nossa realidade. Né? Não é você esfregar na cara da outra que você tem dinheiro, é vestir normal, de normal. Né? Ai, ai, Exatamente. mas assim, é vivendo e aprendendo, né? Pois bem, agora que a gente falou e entendeu um pouco do seu passado, eu queria entender aquele momento crucial que foi que você decidiu dar aquele pontapé e começar a consultoria. O que te fez decidir, o que fez te realizar, chegar à conclusão que você precisava de alguém para te ajudar, que você não tinha condição de fazer sozinha. E durante esse período de decisão, você teve alguma dúvida ou medo de achar a questão de confiança, a questão de ter alguém que realmente pudesse te ajudar? Como que seria isso? E te entender a tua realidade? Quais eram as suas, vamos dizer assim, dúvidas e incertezas com relação a esse passo? E qual foi o principal motivo que te levou a dar esse primeiro passo, que te levou eu quero a ter alguém para me ajudar com isso? Yuri, uma coisa como eu falei antes, quando eu já estava me preparando para vir para a Europa, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu precisaria de ajuda. Mas eu também sou uma menina de fé, minha família forma, eu falava assim que Deus ia me ajudar a achar uma pessoa, porque esse mundo que envolve finança, ele é um mundo que a gente sabe que existem muitos golpistas, existe gente de má índole. Eu falo, como saber em quem confiar? E quando eu vim para cá, igual eu te falei, meu primeiro ano aqui, eu ainda estava ganhando muito pouco, eu tinha que honrar minha dívida, então eu tive que ir no meu passo a passo. Depois que eu comecei a ter mais estabilidade, quando eu procurei um conhecido meu, que inclusive me indicou, que eu comecei a ficar olhando alguns perfis e tudo mais, aí ele foi e falou de você. Aí eu fui e pensei o seguinte, cara, quando já vem de indicação já é melhor, porque você não está achando alguém no escuro, então você já pensa, né? E claro que tem aquele primeiro contato, porque você fica assim, e se essa pessoa, como é que eu vou ter certeza? E para mim, uma das coisas primordiais, que só antes de responder, inclusive, das coisas primordiais para a gente ter conseguido começar a trabalhar junto, igual você falou, quando eu determinei que isso para mim seria o ideal, porque quando eu estava me preparando para a minha mudança, eu falei que não queria mais ter a mesma vida. Eu não queria mais ter essa vida do aperto. Eu falei assim, eu preciso mudar, eu quero fazer um futuro diferente. Eu quero sair dessa bolha em que eu me vi inserida a vida inteira e acreditar que é possível ter uma vida digna, que é possível você trabalhar, é possível você ter seus rendimentos, é possível você ter as coisas sem estar sempre apertado, sem parecer que está sempre precisando tirar o pai da forca o tempo todo. Então, assim, eu já vim muito certa que, tipo, que eu ia conseguir uma estabilidade e ia conseguir procurar alguém para me ajudar nisso. E pedindo muito a Deus sempre para iluminar os caminhos. Que eu falo, uma parte a gente faz é a parte da gente, humana. E a outra parte é para nossa fé, que eu acredito muito. Então, assim, aí quando um amigo me indicou você, aí eu entrei em contato. E eu falo que uma das coisas primordiais, quando você vai contratar alguém sobre investimento, organização financeira, você tem que ficar de olho como a pessoa
como que a pessoa te aborda, o que, que ela te fala. Então, desde o princípio, você mostrou para mim você sempre foi muito transparente, desde que, então, você sempre pautou tudo muito na lei, você falou sempre das suas formações, das coisas. Quando a gente foi fazer nossa primeira reunião, eu lembro até hoje que você falou que essa reunião era gravada e tudo que você falava para mim era pautado na lei. E outra coisa que eu acho que é o primordial, que as pessoas têm medo quando você fala assim, investir, as pessoas, eu acho que tem muita gente que ainda pensa assim, nossa, vai pegar dinheiro, vai dar na mão de uma pessoa, e se essa pessoa sumir com o seu dinheiro, e na verdade não é assim que funciona. Eu sempre falo isso, quando você vai contratar alguém para te ajudar, você não está pegando dinheiro e pondo na mão de ninguém. Se você pôr dinheiro na mão de alguém, essa pessoa falar que vai investir para você, só que você não tem acesso, você está ali. Isso aí, geralmente, você pode fugir que é treta, porque, na verdade, você não pega nenhum dinheiro nosso, você sempre você faz tudo, desde da montagem da nossa carteira, desde da planilha de organização, mas quem administra é a gente com a sua ajuda. Né? Então, assim, a gente não dá dinheiro na sua mão para você investir, você ajuda a gente a investir, eu tenho acesso às minhas contas. Então, uma pessoa que vai ajudar a gente é desse jeito. É porque a gente, cara, existem vários casos de pessoas assim, eu já recebi, inclusive, oferta de gente que aparece do nada, tipo, invista tanto e ganhe, tipo, era aquelas coisas mirabolantes que você fala assim, mano, se dinheiro fosse fácil assim, né, não tinha ninguém pobre. E você Exatamente. sempre me falava, teve uma coisa que você sempre me falou desde o início. Lorena, nós estamos aqui, eu lembro que foi na primeira reunião, a segunda, você falou, isso aqui é um casamento, de muitos anos, inclusive, porque a gente tem que parar de pensar em riqueza a curto prazo. Investimento é riqueza, na verdade, riqueza não, é transformação de vida, né? Então, assim, isso é um processo, é um caminho que a gente vai construir juntos, né? Então, assim, como é que a gente fala? Não adianta você ficar pensando que vai ser rápido, que vai ser daqui a 1, 2 anos. E uma coisa que eu falo que sempre me irritou um pouquinho, porque eu tenho essa dificuldade, porque para mim o longo prazo ele é uma coisa torturante. Enxergar esse futuro, tipo 5, 6, 7, 8, 10 anos, isso é muito hard para mim, isso é muito difícil. Então isso você me ajuda muito. E eu falo, cara, uma coisa que eu tive que aprender, mesmo a contragosto, que quem trabalha com isso, com organização financeira e com investimento é tempo. Precisamos de tempo, né? Então, isso sempre foi claro. Então para mim, eu falo, Yuri, desde o princípio, desde a sua ajuda e de tudo, mesmo eu com as minhas dúvidas, eu sempre fui uma pessoa questionadora. Eu te pergunto tudo, quando eu não entendo, e você sempre foi muito paciente. Eu acho que isso é fundamental, porque nem todo mundo que você vai conhecer vai entender sobre finança, vai entender sobre vida financeira. Então, você tem que ter paciência de explicar, porque nem todo mundo vai ter o mesmo feeling, entendeu? Vai ter gente que você vai ensinar uma vez, às vezes vai dar até conta de administrar sozinho, e tem pessoas que não. Eu acho isso muito bacana da sua parte, entendeu? Uma coisa importante da gente mencionar aqui, até para quem for assistir que não sabe, mas como a Lorena mora no exterior, tem a questão de documento, né? Tem a saída fiscal que precisa ser dada, aí impede de investir no Brasil. Aí tem a questão dos investimentos na Irlanda, que tem uma tributação e uma organização diferente, uma previdência privada diferente. Então, quando ela fala muito de ser pautado na lei, foi muito em questão disso, de a gente fazer o certo pelo certo para evitar problema, para evitar depois a Receita Federal tendo vindo atrás, alguma coisa assim. Eu achei importante explicar, porque às vezes a pessoa acha, e eu tenho muitos clientes que começaram assim, que é só você ganhar seu dinheiro na Irlanda, mandar para o Brasil, investir no Brasil, e tem toda uma organização que precisa ser feita para ser pautado de acordo com a lei, para depois não dar problema com Receita Federal, tá? Inclusive, pessoal, Isso, inclusive, se vocês quiserem, tem um vídeo aqui no canal explicando dessa questão da saída fiscal, porque é extremamente essencial que todo mundo faça para poder estar tranquilo, para poder estar de acordo com as normas, tanto do Brasil quanto da Irlanda. Senão você pode ser pautado como sonegador fiscal ou como coisa pior. Se você investe no Brasil diretamente sem dar sua saída fiscal, tem problema até pior do que a sonegação fiscal. Então, façam as coisas de acordo com a lei para não dar problema para vocês também. Pode dizer, vai. sim, inclusive, isso que você está falando, igual, antes a gente não entendia, claro, eu estava aqui recente, na Irlanda, eu não entendi exatamente o que significaria, o que significava saída, né, fiscal do Brasil, e você realmente me explicou. Às vezes a gente pensa, nossa, gente, eu sou uma pessoa tão pequena, eu não tenho portfólio, eu não tenho muito dinheiro, como é que isso funciona, né? E nesse ponto, né, Yuri, você sempre foi realmente muito claro comigo, porque não tem jeito, eu só exijo os formas de fazer as coisas. Ou você vai fazer tudo certinho, porque não importa se é pouco ou é muito. Se você só nega, você vai, né? E só que para a cabeça da gente, você fala assim, não, mas eu. Você fica assim, porque a gente vincula essa coisa de
de sonegar imposto, ou sobre essa questão com pessoas com muito dinheiro, quando a gente vê escândalos na TV. E eu falo, não, então a gente teve que fazer tudo certinho, para eu me organizar, para eu fazer a quitação da minha dívida e tudo, para eu começar, né, a minha nova fase aqui, tipo, fazendo tudo certo aqui na Irlanda, fazendo essa minha declaração de saída definitiva. Então, isso foi essencial para mim, para que eu tomasse as decisões corretas. E uma coisa que o Yuri sempre fala, gente, eu acho muito bacana, que ele fala o que é certo, mas ele sempre fala, você pode escolher, ou seja, ele não tira a nossa liberdade, mas deixando claro que o que é certo é certo. Então, não tem como você fugir, né? Eu acho assim que para mim é essencial quando a gente faz o que é certo, é, né, no caminho, porque eu acho que aí as coisas também fluem da maneira correta. O mais importante é te fazer entender que o certo é um certo por um motivo. E também os problemas que isso pode te gerar. E aí a pessoa tem que decidir, de fato, fazer o certo. Porque senão dá problema para todo mundo, né? E aí é bom evitar esses Exato, problemas. É bom evitar. claro. Mas, Lore, eu queria falar um pouco agora sobre a consultoria de fato, né? Faz mais ou menos o quê? Sim. 2 anos agora, em março, que a gente está na nossa consultoria. Isso, 2 anos, 2 anos, foi né? exatamente. Eu comecei um ano depois que eu já estava aqui. E isso faz 2 anos. E eu queria entender um pouco das mudanças que você sentiu na sua vida, tanto na sua vida financeira, quanto na sua vida de investimento, na sua relação com o dinheiro. Como que anda? Você comentou que pegou um empréstimo para poder fazer sua viagem, né? Para poder ir para aí. Como que era essa questão do empréstimo e se a gente conseguiu resolver isso? Quero que você contasse e compartilhasse um pouco dessa sua experiência e dessa sua relação, suas mudanças com o dinheiro e com os investimentos. Sim, quando a gente começou no igual eu te falei, deixei muito claro algumas coisas, falei muito o que eu tinha de pensamento na minha mente, como seria isso, né? E eu falo que foi melhor até, inclusive, do que eu imaginava, porque uma coisa é a gente ter o nosso dinheiro, a gente administra aqui e ali conforme a gente acha, mas é muito diferente, igual eu sempre falei com você, né? A gente pegou os meus ganhos, calculou exatamente as minhas despesas aqui, eu te falei sobre meus empréstimos, né? Eu falo que a gente abrir a vida financeira para você significa o quê? Significa a gente realmente te contar o que a gente deve, porque para você ajudar a gente verdadeiramente, a gente tem que ser claro com você, né? Então, assim, eu fui sempre muito clara com você e você foi claro comigo. A gente pegou o que eu ganhava, você organizou para mim o que eu tinha que pagar, tanto aqui para eu viver, tanto para eu poder conseguir fazer o meu pagamento da minha dívida. E no início eu pensava o seguinte, porque eu queria fazer a quitação da minha dívida o mais rápido possível. Eu falava isso para você, e você fala assim, calma, Lore, nós vamos conseguir quitar antes que você imagina. Eu lembro que na época você deu uma dica assim, agora você vai pagar o seu empréstimo só a parcela do mês. Eu falo assim, mas como é que eu vou pagar só a parcela do mês e vou conseguir terminar longa? Eu não entendia, né? Porque a gente já está fazendo toda uma organização. Aí, ó, você vê que engraçado. Aí, quando eu conversei com você sobre o meu planejamento de ir para o Brasil visitar minha família pela primeira vez, aí a gente começou um outro projeto, que era salvar um dinheiro para que eu conseguisse fazer essa viagem. Hoje, Yuri, é muito engraçado. Quantas vezes eu parei para pensar que na hora que eu parei para pensar, o dinheiro que eu consegui fazer, tudo isso é claro, eu tive que fazer, abster de coisas que eu queria, eu tive que fazer renúncias, óbvio, porque, né, também é igual falando, um milagre. Então, assim, eu tive que fazer muitas renúncias e coisas que às vezes as pessoas nem entendem. Mas olha para você ver, eu tinha meus objetivos, que era o meu empréstimo e a minha viagem ao Brasil. Na hora que hoje eu paro para pensar em reais, principalmente, sobre o montante, sobre o dinheiro que foi feito durante esse período, e é incrível a gente pensar nisso, principalmente falando de Brasil, se eu estivesse no Brasil com um salário, eu nunca teria a mesma quantidade de dinheiro em tão pouco tempo, vamos colocar assim, né? Então, hoje, claro, a gente tem essa questão da moeda ser mais valorizada, né? O euro aqui na Europa. Então, mas pensar em tudo que eu consegui fazer. Então, assim, uma coisa que eu gosto de falar que eu quero dividir aqui com vocês, inclusive, que hoje, né, em menos de 3 anos de Irlanda, eu consegui fazer a quitação completa do meu empréstimo, um empréstimo que foi feito com, se eu não me engano, a divisão inicial era de 96 meses, e pensar que com menos de 3 anos eu consegui fazer a minha quitação, fora a minha viagem que eu fiz. Né? Então, ou seja, é possível, claro, e tem muitas pessoas que vão falar, você consegue isso, porque hoje você está na Europa, porque você, óbvio que tem questões que interferem no trabalho no país que hoje tem um valor, a moeda vale mais do que no Brasil. Então, isso para mim é fundamental para que eu tenha conseguido, isso é óbvio.
A diferença é que quando você está no Brasil, que eu falo hoje e tenho batido na tecla, claro, você não pode comparar um país com outro no sentido de ganho e valor da moeda, mas é possível você se organizar e também ver o seu dinheiro, se você fizer tudo da maneira correta, e você também começar a galgar aí esses passos para investimento, para organização financeira. Tudo é possível, claro, tudo de acordo com cada realidade e com cada país. Então, eu aqui, eu trabalhei muito duro, fiz muita renúncia para poder conseguir fazer essa quitação. E graças a você que sempre deixou tudo preto no branco, fez tudo divididinho para mim. E, como se diz, toda vez que eu precisava, como se diz, eu olhava eu pagando aquele dinheiro, hoje eu olho isso com muito orgulho, pensando assim, gente, é o suor do meu trabalho verdadeiramente. E graças ao todo o planejamento que a gente fez, isso aí sem dúvida. Eu olho para trás e falo assim, eu nunca teria conseguido fazer nada desse jeito, eu não consegui imaginar eu fazendo as coisas desse jeito. Entendeu? Então, isso para mim me faz enxergar aquilo que eu não enxergava, porque às vezes eu só vou enxergar as coisas quando elas estão ali na minha frente. Hoje, na hora que eu paro e penso, nossa, olha essa quantidade de dinheiro que eu consegui fazer, olha isso que eu consegui pagar, aí sim que eu vou realizar o feito, sabe? Porque se eu pensasse antes, ele ia falar, não, não é possível. Quantas vezes eu te mandei alguma pergunta e falava assim, Yuri, vai dar mesmo, isso tá certo, isso, porque a sensação que eu tenho é porque é na minha cabeça, as coisas não fazem muito sentido, mas aí eu falo que é a minha cabeça propriamente dita, a minha cabeça com essa questão de dificuldade de entender as coisas, principalmente a longo prazo e tudo mais. Então, para minha realidade, eu falava assim, não, gente, isso é impossível, parecia que eu não estava vendo. Aí quando acontece, eu falava, realmente, uma coisa que você sempre deixou claro, que a matemática com o financeiro, ela é assim, ela é lógica, ela é direta e reta, não tem, você fez conta, se está tudo dentro do script, tem que dar certo. E deu, Tem que de dar, fato, né? exatamente. E uma coisa importante que você mencionou, que é a questão do euro, né? E a lógica, e eu digo isso para todo mundo, ela serve para qualquer lugar, porque a matemática, ela é uma só, ela não muda de acordo com a sua cor de pele, com a sua altura, com a sua estado social, nada disso muda a matemática. A matemática, ela é simples e concreta. A forma que você aplica a matemática pode acabar mudando de acordo com a sua realidade. Uma pessoa ganha mais, outra pessoa ganha menos, mas a matemática é a mesma. O da Lorena Sim. foi um pouco mais rápido, até porque ela fez um pouco mais de renúncias. Eu disse agora há pouco que a gente tenta manter um equilíbrio de 80% para gastos no presente e 20% para investimento. A Lorena estava fazendo muito mais do que isso em termos de investimento. Então, ela abdicou um pouco do presente dela para bater os dois sonhos, as duas metas que ela tinha estabelecido com a gente. Viajar para o casamento dos pais, primeira viagem para o Brasil, que era o casamento de 40 anos, não é? Se não for a memória dos pais. Isso, a E boda, pagar o, exatamente. e pagar o empréstimo que ela tinha de 90, 96 vezes aí, ela queria pagar o mais rápido possível, porque ela queria se livrar dessa dívida. A Lorena não gosta de ter dívida, o que é um ponto excelente, inclusive, facilita bastante o trabalho. Mas, enfim, se você consegue ter o equilíbrio dos 80-20, se você usa, com a Lorena a gente faz da consultoria, aquela metodologia IAA, onde a gente identifica todos os gastos, a gente faz uma análise detalhada do que é que dá para cortar e como que pode aumentar, e a gente faz um plano de ação. E a Lorena, todos os meses, a gente tinha uma reunião, um plano de ação concreto para ela poder ver na prática tudo o que estava acontecendo, para onde estava indo o dinheiro, quanto que já tinha, quanto que ia precisar, quanto que faltava, quanto que ela tinha que fazer por mês. E a Lorena fazendo trabalho extra, ela vendia até pão de queijo, né? A Lorena é de Minas Gerais, então ela vendia uns pão de queijo para conseguir fazer extra. Ela já trabalhou como garçonete também para fazer extra. Então, enfim, ela fez os sacrifícios, mas tudo dentro daquele planejamento. O que conseguimos, então, incrementar tudo isso na prática para ela conseguir fazer a mudança de vida que ela queria, no caso, as duas metas. E em breve a gente já está estabelecendo novas metas, não é, Lorena? Novas metas. E aí a gente já abre o conceito aqui para falar um pouco do futuro. Eu queria saber agora quais são os próximos passos financeiros e como você se vê no futuro com relação às suas finanças. Será que teremos a próxima bilionária em euro? Ué, quem sabe, né? Se Deus quiser, não, bilionário é muito, eu nem sonho tanto, não, Yuri, eu sempre brinco com você, que é o seguinte, eu quero conseguir fazer mais pela minha família, eu quero conseguir ter uma vida digna, e eu falo ter o mínimo de conforto, principalmente que eu possa proporcionar isso para os meus, que é o que eu desejo, né? Igual eu falo, o dinheiro não cai do céu, então, assim, a vida, a realidade, ela não muda do dia para a noite, então eu espero aí continuar galgando o meu caminho, né, juntamente com você. Por mais que às vezes eu tenha dúvidas, você sabe que eu sempre estou chegando com você com alguma dificuldade, por causa dessa dificuldade, às vezes até de visão mesmo. Mas nossa, a partir do momento que eu fiz, né, que eu quitei o meu empréstimo, uma coisa que eu tenho agora, o sonho
realmente agora começar um novo projeto, que é o projeto pessoal, que é investir em mim, voltar para minha carreira. Isso tudo passo a passo. Eu acho que uma coisa que a gente tem que entender, e todo mundo tem que entender, que não tem como correr, mas tem que fazer as coisas certas. E quando você faz tudo certo, as coisas elas vão acontecer. Porque a vida ela vai passar de qualquer forma. Agora a gente pode escolher. Então, assim, claro que eu tenho planos, uma coisa que você sempre falou, né, Yuri? A gente tem que trabalhar com a nossa realidade. Se a minha realidade hoje é que eu ganho um X, não adianta eu querer juntar, ter mais dinheiro do que, que isso proporciona. Então, se eu quiser melhorar minhas condições financeiras, ou a gente tem que ou ganhar mais dinheiro, ou mudar de trabalho, ou ter um melhor salário, e isso vai acontecendo de acordo com a nossa progressão. Então, assim, eu estou com um ano que eu quero mais, eu fiquei muito correndo atrás, né? O ano passado, você bem sabe, a gente correu para poder cumprir as minhas metas. Então, esse ano eu quero um ano mais calmo, e quero fazer isso de pouco, mas vendo as coisas acontecerem. Igual eu te falei, eu tenho alguns sonhos aqui, você vai me jogar para a realidade. Já pensei em carro, já pensei em várias coisas, mas aí nós vamos construir de novo um caminho, visando agora um futuro que é a minha realidade daqui, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu tenho mais uma pergunta conceitual para você. Se você pudesse no Pode. passado conversar com a Lorena do passado, o que é que você diria para ela? Não. Ah, menina, como se diz, você sofreu, você chorou, você é meio doidinha, mas nem que você está conseguindo conquistar alguma coisa, você mudou de vida, olha só onde você mora agora, você está na Irlanda, você pagou uma dívida, você aprendeu uma nova língua, você está mudando a sua cabeça, em relação ao dinheiro, você, tipo, você está crescendo, sabe, de verdade, e você pensou que você nunca ia conseguir conquistar isso, você está chegando lá, eu não vou falar nem que eu consegui, não, porque eu estou no caminho. E só de eu pensar em tudo que eu consegui fazer nesses 3 anos, apesar que eu falo que sempre vai ter choro, ranger de dentro, porque as dificuldades elas fazem parte da nossa vida, mas eu olho e falo assim, eu tomei a minha decisão lá no Brasil e falei, eu tenho que mudar de vida agora, antes que seja tarde demais, eu preciso ter motivo para me orgulhar de mim mesmo, sabe, Yuri? E eu acho que eu estou nesse caminho. E eu acho que Deus sempre está me mostrando que, tipo, continua, filha, continua. O sofrimento, ele faz parte da vida de qualquer ser humano. Mas não desista. E toda vez que eu penso que está difícil demais, eu falo, não, olha quanta coisa tem hora que a gente tem que parar e raciocinar o que a gente já fez. Olha tudo que você já construiu na hora que eu paro para pensar nessa questão financeira, no dinheiro que eu consegui, nas coisas que eu consegui, na hora que eu quitei essa dívida, eu falei assim, gente, eu quitei a minha dívida. Na hora que eu paro para pensar, nossa, hoje eu trabalho e converso e trabalho em uma outra língua, que até quando eu cheguei aqui eu não falava nada, ou praticamente nada. E, tipo, hoje eu tô aqui sentada num lugar lindo, num café, conversando com você, olhando, tipo, olha que privilégio no meu horário de almoço. Então, eu penso em tudo que eu tento e posso fazer pela minha família, mesmo estando daqui, tudo que eu ainda desejo fazer, isso é só combustível, sabe? Então, eu só falo assim, Lorena, você não é de todo ruim. Deus tem plano para sua vida, você está conseguindo, você está conseguindo. Desiste não, que você vai chegar lá. E boas pessoas, que eu sempre acredito, Yuri, Deus manda boas pessoas pra gente. Eu acredito que todo mundo que atravessa o caminho da gente, desde o seu caso, os profissionais, as amizades, eu falo isso pra mim, vale ouro, porque eu conheci você, tanto que eu faço questão de indicar você pra minha família, pra amigos, porque pra mim faz a diferença. E você sempre mostrou ser um profissional que o seu intuito principal é ajudar as pessoas, não extorquir as pessoas, não é tirar dinheiro das pessoas. Muito pelo contrário, eu acho que isso é um caminho muito, muito é, bonito de ver, porque eu acho que hoje em dia a pessoa que aprende, conhecimento bom é conhecimento dividido. Claro, você é o seu trabalho, você não tem que fazer nada gratuito, mas você não tem intenção de tirar mais do que as pessoas dão conta de pagar, você não tem intenção de fazer com que as pessoas se endividem para você ajudar, porque não é esse o intuito. Então, assim, que eu acho que Deus te dê muito mais sucesso e te ajude a conquistar muito mais coisas para você e sua família, porque eu acho que quem faz pelos outros não tem como receber diferente, né, em troca. Você é um cara que, uma coisa que eu sempre admirei em você, você é um cara extremamente, né, inteligente, você tem toda a sua formação para te mostrar, então mais do que a sua pessoa em si, você é um cara, né, que tá fazendo seu mestrado na França, você é super bem graduado, ou seja, essa inteligência didática que é a que te faz ser, mas se não fosse o lado humano também, que é o que te faz ser a pessoa que você é, não vale nada o conhecimento, o que a gente aprende nos bancos de escola, se você não for uma boa pessoa. Entendeu? Então, assim, que você use o seu conhecimento para ajudar os outros e, consequentemente, colher os frutos disso para sua vida e para sua família. Eu tenho certeza que você já está conseguindo. Ah, muito obrigado pelas palavras e de fato eu concordo, né? Não adianta muito e eu vejo muita gente trabalhando por aí
que é muito do lado técnico e pouco do lado humano. E querendo ou não, quando a gente fala de economia, quando a gente fala de finanças, a gente fala matemática, que é importante, que tem os conceitos, tem as provas, tem tudo isso, mas também tem um lado humano. Cada um tem o seu jeito, cada um tem os seus gastos, cada um tem as suas preferências, e a gente tem que adaptar, a gente tem que entender, a gente tem que conhecer. E esse trabalho eu digo que é até mais difícil, porque a matemática é sempre lógica, né? Então ela sempre vai dar o mesmo resultado. Mas a parte humana depende muito de pessoa para pessoa. E aí o jeito que eu sou com você é um que é diferente do com outros clientes. Eu posso listar aqui, cada cliente vai ter um jeito diferente, porque cada um tem uma necessidade, Porque cada um é único, né? um jeito, exatamente. Então, tudo isso muda a dinâmica, muda o relacionamento, muda as condições. Tem uns foguinhos aí no celular. Eu vi. Nem sei o que eu tô fazendo, mas tudo bem. Aí eu tenho mais uma pergunta, na verdade, para ti. Se você pudesse Pode dar fazer, hoje estamos aqui. um conselho para quem está vendo essa conversa e ainda está na dúvida, o que você diria para essa pessoa? Aí eu falo o seguinte: primeiro, invista em conhecimento. Invista em conhecimento financeiro. Eu falo, o Brasil ainda é um país, a gente sabe disso, né? Infelizmente, a educação financeira é algo que é muito escasso ainda no nosso país. Eu acho que agora, quando eu falo agora, é de uns anos para cá, que realmente está começando a aparecer mais, as pessoas estão começando a ter ciência e noção sobre o quanto isso é importante para a nossa vida. Então, assim, é investir em conhecimento. Claro, cada um tem uma realidade diferente, mas a partir do momento que você tiver condições, eu falo o seguinte: dinheiro bem investido é aquele que você vai investir em alguém que vai te ajudar a fazer esse dinheiro trabalhar para você. Então, se você hoje já tem uma qualidade de vida que te permita contratar alguém como o Yuri, por exemplo, como consultor, com o intuito de quê? De te fazer crescer, de te fazer evoluir, de entender mais sobre o seu dinheiro, de fazer o seu dinheiro render, faça isso. Eu falo assim, você pode conversar com ele, às vezes não vai dar para você fazer consultoria mensal, mas aí você começa com uma coisa mais básica, né? Você começa dando um suporte e assim as coisas vão acontecendo. Mas o que importa é você, o que importa é você mudar, e principalmente a sua visão em relação ao dinheiro. Você não tem que ser rico, você não tem que esperar, porque as pessoas falam isso muito para mim. Quando eu tiver dinheiro, eu vou esperar eu juntar, as pessoas estão sempre esperando. Elas não entendem que, na verdade, a consultoria ela vai ajudar a você justamente para que você consiga esse dinheiro a longo prazo aí, mas para você ter uma organização para você ver isso acontecer, né, da melhor forma. Então, assim, façam. Acho que comecem tudo. Seus vídeos no YouTube, os seus conteúdos no Instagram. Eu falo, hoje em dia, os próprios influencers financeiros, inclusive, né, igual o seu caso, estão sempre fornecendo dicas e conhecimento através dos seus canais das redes sociais. Então, aí já é um primeiro passo. E depois disso, entra em contato, não custa, a reunião ainda não está pagando, né, Yuri? Você ainda marca um primeiro contato aí, para você tirar suas dúvidas. Eu acho que as pessoas têm que parar de achar e direto perguntar como é que funciona, o que é que precisa, porque muitas pessoas deixam de procurar achando que não podem, que não tem condição, e na verdade não sabem, né? É verdade. E não é de outro mundo, é uma coisa que todo mundo precisa, que dá para fazer. E, na verdade, eu até estava com uma menina recente, ela tinha 19 anos. Chegou uma menina que agendou a primeira reunião gratuita. E de cara eu vi que ela não tinha um patrimônio que fazia sentido ainda a reunião. E eu falei, não faz sentido para você me contratar. Mas vamos fazer essa primeira reunião, que ela é gratuita, e você com certeza vai aprender bastante. E eu tenho certeza que mudou a vida dela. Tanto que no final de toda a primeira reunião agora, eu tenho um formuláriozinho que eu peço para a pessoa preencher, para entender se eu fui bom, se eu fui ruim, o que é que eu posso melhorar. E aí, dentro da perspectiva dela, eu fui praticamente bom em tudo. Excelente, no caso, em tudo. Ela me deu a maior nota em praticamente tudo. Isso é massa, porque a pessoa às vezes não tem nenhum direcionamento, não sabe de nada, aí você já dá um norte para ela ali. E sabe o que eu acho mais legal que você falou aí? Que você mesmo, conforme que a pessoa te fala, você diz aqui, não vale a pena, não é o momento de você me contratar ainda. Vê se uma pessoa olha para você ver que a gente estava falando sobre aquilo. Não é só sobre ganhar dinheiro em cima de uma pessoa. Se essa pessoa não vale a pena ainda te contratar, por que você quer que ela te contrate? Você vê, isso para mim é fundamental. Eu já vi em outros casos você fazendo o mesmo. Você quer ajudar a pessoa, você não quer que essa pessoa te pague à toa. Então você vai ajudá-la para quando ela tiver condições e realmente for o momento dela te contratar, ela fazê-lo, né? Então isso é muito importante. Nessa menina, por exemplo, eu montei uma carteira para ela, eu disse, isso aqui é uma carteira super simples, por enquanto, para você, enquanto você está acumulando, enquanto você está nessa sua condição.
No momento futuro, porque ela estava ganhando dinheiro do estágio, praticamente ela estava investindo o dinheiro do estágio. No momento futuro, quando você estiver já trabalhando e estiver ganhando melhor, e aí eu mostrei para ela o planejamento, a gente fez um planejamento financeiro também. Aí eu mostrei a metodologia, disse, ó, gaste 80%, invista 20%. Aí a gente foi montando tudo isso e ela foi vendo, eu fui vendo que foi fazendo sentido para ela, né? Eu expliquei algumas coisas matemáticas, ela é da área de engenharia, né? Então eu expliquei algumas coisas matemáticas e tal. Aí ela viu, de fato faz sentido, faz sentido. E hoje eu tenho certeza que ela estava tendo uma performance de 10, 12% na carteira dela, vai aumentar para 15, 20, de forma muito mais segura, de forma muito mais consistente. E o investimento dela, que a gente organizou para ela, vai ser 5 a 10 minutos por mês que ela vai tirar para investir. Então, bem curto, foi bem perfeito para a realidade dela. O objetivo é encaminhar as pessoas. Por isso que eu faço a reunião gratuita para o pessoal poder, né, entender, direcionar e acompanhar esse raciocínio. E a cliente falou assim, ela está dando aí o primeiro passo, porque o negócio das pessoas é elas darem os primeiros passos, entenderem que está vendo. Bom, uma menina que está ganhando um dinheiro de estágio, não tem um salário, né, propriamente bom, mas você vê que é possível, ela já está ali pensando no futuro dela. Porque se ela esperasse, até ela começar a trabalhar, até ela ter um bom salário, é o que todo mundo espera, você vê, não, ela já está começando a mudar dali. É que nem você falou, é pouquinho agora, mas no futuro, com ela já tendo na mente, uma mente já toda trabalhada para isso, o futuro dela já vai ser outro. Entendeu? Então isso aí faz toda a diferença. Quem dera, nesse caso, quem dera se a idade dela tivesse, às vezes, esse conhecimento, essa sabedoria, a gente não tinha, mas eu sempre penso que é tempo, sempre é tempo de fazer mudanças. E exatamente. Eu falo que o futuro é igual a música diz, o futuro já começou, então comece agora, né? Quanto antes você começar, melhor, não é? No final da história. Melhor. Lori, eu queria muito agradecer aqui a sua experiência, pelos seus comentários, pela sua participação. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com a sua história. É uma história, inclusive eu já disse para você, que é uma história sensacional, uma mudança drástica que a gente fez, que a gente saiu de uma pessoa que estava com uma dívida grande, que não tinha a organização completa, que não conseguia cuidar do dinheiro de forma, vamos dizer assim, mais direcionada, entrou na consultoria e a gente conseguiu transformar isso. E você é uma história de sucesso, assim. Um dos motivos pelos quais eu pedi para você vir aqui, para você compartilhar a sua história. E eu queria agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação e pela sua contratação, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda se mantém porque você quer. Então, eu queria agradecer por tudo isso. Mim é essencial, porque... E deixar o espaço aqui para você poder deixar sua última mensagem aqui para o pessoal. Sim, Yuri, muito obrigada a você por ter me chamado. Eu falo que eu estou sempre disposta a compartilhar a minha história, né? Porque quando eu falo as coisas com base na minha experiência, eu posso falar com propriedade. Então, é igual eu falo, a minha história é a minha, a sua vai ser a sua, mas tudo que eu falo é de acordo com o que eu aprendo, com o que eu vivo. E é que nem eu te falei, eu ainda pretendo continuar, porque eu falei, eu estou indo de estágio em estágio. Então, a gente passou essa primeira fase e agora eu espero construir aí todo um futuro, se Deus quiser. E eu realmente, para mim é essencial, eu já te falei isso outras vezes. Então, enquanto eu ainda achar essencial e a sua ajuda é de extrema necessidade para mim. Se um dia eu chegar a não precisar, mas eu não sei, como se diz você, eu não sei o que o futuro nos deseja, mas eu quero continuar contando com você, para mim é essencial. Eu preciso disso, né? Eu falo, cada um tem a sua demanda, dentro do que da minha demanda é extremamente necessária essa parte de organização financeira. E eu agradeço mais uma vez eu estar aqui conversando. Espero que isso incentive outras pessoas também, não só te procurar, mas procurar mais conhecimento a respeito de educação financeira e mudem seus futuros. Eu falo que principalmente o brasileiro precisa disso. Nós estamos vivendo uma fase tão complicada, onde o Brasil passa por tanto problema financeiro, mas infelizmente, né, não existe um equilíbrio ali entre salário, é muita coisa a gente pode adentrar, mas que é possível de grãozinho em grãozinho você fazer a diferença, e isso tudo começa com conhecimento. E educação financeira faz parte disso. Então, muito obrigada, né? E vamos continuar aí, se Deus quiser, durante muito tempo. Pois bem, pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu reforço, se você quiser uma consultoria gratuita, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição, você pode preencher nosso formulário. E assim como o caso da menina de 19 anos, que eu não posso falar o nome, ela que veio aqui, eu vi que não fazia sentido. Se fizer sentido, eu vou falar para você. Se não fizer também, irei lhe dizer. E já vou lhe dar uma ajuda, um adiantamento para você poder guiar aí na sua trajetória, tanto na parte de planejamento quanto na parte de investimento. Se isso lhe interessa, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E se você quiser conhecer mais do nosso curso, que vai estar começando agora em abril, eu também vou deixar um link de pré-inscrição aqui embaixo, onde vai ter um preço promocional, um desconto imperdível na primeira semana
Então já faz a sua pré-inscrição aqui pelo link abaixo, tá? E aí, assim que a gente abrir a nossa inscrição, você vai ser avisado e vai poder participar com preço promocional. Eu vou ficando por aqui, eu deixo um forte abraço para todos que nos acompanharam até o final e aguardo vocês então no nosso próximo vídeo.